Olá! Bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo do canal dos sonhos. Geralmente começamos os nossos vídeos perguntando sobre como têm sido seus últimos sonhos, mas hoje vamos fazer um pouco diferente. Quero te levar a refletir sobre algumas coisas sobre o mundo fora dos sonhos. Por exemplo, existe algo que você sempre quis fazer, mas que nunca encontrou coragem para tentar? Ou talvez um tipo de atividade física específica que gostaria de executar com perfeição, mas que nunca conseguiu? Tem algum aspecto da sua personalidade que você gostaria que fosse diferente? Bom, no vídeo de hoje, vamos abordar um assunto que se relaciona com tudo isso. Falaremos a fundo sobre como os sonhos lúcidos podem ser vistos como um dojo, uma espécie de academia, para treinarmos as mais variadas atividades, tanto físicas quanto mentais e emocionais. E como isso pode nos ajudar a conseguir melhoras de performance e comportamento na nossa vida fora dos sonhos. Parece incrível, não é? E é! Começamos essa investigação dando mais contexto sobre como muitas das nossas ações, principalmente motoras, estão enraizadas no nosso cérebro. A metáfora da raiz, inclusive, é boa porque ela nos permite visualizar o que é tecnicamente chamado de via neural, um conceito essencial para o assunto desse vídeo. De forma simplificada, sempre que executamos algum movimento ou pensamento, ocorre do nosso cérebro uma enxurrada de pequenas descargas elétricas, chamadas de sinapses, que caracterizam a comunicação entre nossos neurônios. E uma sinapse entre dois neurônios praticamente sempre vai levar a outras sinapses entre outros neurônios, em um efeito em cascata por todo o cérebro. Agora, o curioso é que, de forma geral, a realização de um mesmo movimento ou pensamento, ou até sensação, tende a ativar sempre os mesmos neurônios em cadeia. Isso significa que a repetição dessa ação, pensamento ou sensação, geramos uma espécie de caminho, ou via neural, associada a ela, através do reforço das conexões entre os neurônios ativados. E cada vez que repetimos isso, esse caminho fica mais forte. Essas vias neurais tendem a ser complexas e, às vezes, são circuitos cerebrais grandes. Mas uma árvore hipotética que representa nosso cérebro, ou o nosso ser como um todo, assim como todo movimento, pensamento ou sensação específica que tivermos, seria representado por uma raiz dessa árvore. E mais, qualquer novo movimento, por exemplo, um exercício ou série específica de um esporte, se manifestará internamente primeiro como uma raiz pequena, que vai crescer e se aprofundar conforme nós formos praticando a ação, fortalecendo a via neural ou raiz, associada a ela. Incrível, não? Esse modelo pode parecer simples, mas ele é surpreendentemente próximo do que cientificamente conseguimos observar no cérebro. Tudo bem, mas o que isso tem a ver com os sonhos? Bom, a conexão se dá no fato de que, para se adquirir qualquer nova habilidade ou capacidade, física, emocional ou cognitiva, precisamos estimular e nutrir a raiz associada a ela no nosso cérebro, o que alcançamos através da prática. O que é muito interessante e revelador é que, apesar das vias neurais motoras estarem desativadas enquanto estamos sonhando, em sono REM, como vimos no vídeo sobre paralisia do sono, ainda somos capazes de ativar as vias associadas a qualquer movimento, pensamento ou sensações específica. Ou seja, mesmo sem se mexer, as raízes se fortalecem se sonharmos com ações associadas a elas, porque as sinapses continuam a acontecer durante os sonhos. Então, durante os sonhos, temos literalmente a chance de treinar enquanto dormimos. Isso é revolucionário, porque dá a luz a um campo ainda inexplorado para o desenvolvimento pessoal. Hoje em dia, muito se sabe e se fala sobre o poder de imaginar, acordado, que estamos realizando ou conquistando algo. Isso parece ter um grande efeito na nossa capacidade de ajustar a nossa própria fisiologia para conseguir realizar a ação imaginada. Porém,
temos reais limitações em relação àquilo que podemos imaginar enquanto estamos acordados. Por exemplo, os impulsos neurais enviados aos músculos quando exercemos a imaginação são atenuados. Isso para nos impedir de realmente fazer aquilo que imaginamos em um momento não propício e possivelmente perigoso. Mas esse tipo de limitação não é presente enquanto estamos sonhando. Nos sonhos, o nosso cérebro reage àquilo que vivemos como se estivéssemos acordados. Por isso, os sonhos se apresentam como um excelente centro de treinamento para melhorar as habilidades que já temos e também para desenvolver novas. Esse é o argumento do pesquisador que tanto mencionamos no canal, Stephen LaBerge. No seu livro, The World of Lucid Dreaming, ele traz depoimentos incríveis de pessoas que conseguiram usar essa academia para aperfeiçoar alguma ação específica. Por exemplo, esse é o depoimento de uma praticante de Aikido que não conseguia realizar os movimentos de forma adequada por conta da sua bagagem de vários anos praticando karatê. Nessa noite em particular, depois de ainda não ter conseguido desarmar o ataque e levá-lo para o tapete, fui para a cama um pouco desanimada. Enquanto adormecia, a cena corria pela minha mente outra vez. Enquanto me defendia, o movimento de equilíbrio correto colidiu com o meu impulso interno para executar um bloqueio defensivo duro, de karatê, de modo que acabei repetidamente desprotegida e parada ali como um ponto de interrogação. Uma situação ridícula e indigna para uma faixa preta. Durante o sonho, naquela noite, caí com força de uma vez, em vez de rolar para longe. Naquele dia, decidi me fazer a pergunta crítica nessa situação: estou acordada ou estou sonhando? Fiquei imediatamente lúcida. Fui ao meu dojo, onde iniciei uma sessão de treinamento sem supervisão de técnicas de defesa com meu parceiro dos sonhos. Repetidas vezes, repassei o exercício de maneira solta e sem esforço. Sempre foi melhor. Na noite seguinte, fui para a cama cheia de expectativas. Novamente, cheguei a um estado de sonho lúcido e pratiquei mais. Foi assim durante toda a semana até o período formal de treinamento recomeçar. Embora eu estivesse totalmente relaxada, surpreendi meu instrutor com uma defesa quase perfeita. E apesar de termos acelerado o ritmo, não cometi erros graves. Desde então, aprendi rapidamente e recebi minha própria licença de treinamento após um ano. Isso mostra o poder que temos com os sonhos lúcidos para melhorarmos em qualquer coisa, o que inclui também situações como apresentações em público ou eventos que causam um frio na barriga, e até mesmo estados mentais que envolvem autoconfiança, equilíbrio emocional, ansiedade, etc. Em todos esses casos, temos o poder de ensaiar situações que possam nos deixar com medo ou desconfortáveis, e então praticar aquilo que precisamos para sair bem nessa situação, seja um salto mortal ou autocontrole. E o mais incrível é que isso realmente tem um efeito na nossa vida acordada. A raiz associada àquela habilidade vai crescer fisiologicamente dentro de nós. E, de forma mais ampla, os mesmos princípios podem ser aplicados quando pensamos em coisas que desejamos na vida. Por exemplo, também fica cada vez mais evidente como temos a capacidade de criar futuros desejáveis através do simples ato de imaginar como seriam esses futuros. Ao fazer esse tipo de exercício imaginativo, temos uma tendência maior de se ajustar os nossos próprios hábitos e comportamentos para alcançá-los. O que nos leva à mesma reflexão de antes. Qual é o melhor lugar para se imaginar e, mais do que isso, viver uma outra realidade senão os sonhos? Então, para finalizar, aqui vai um exercício adaptado dos exercícios que o LaBerge propõe em seu livro, para que a gente consiga adentrar esse dojo, que são os sonhos lúcidos, e exercitar o que queremos fortalecer dentro de nós. Exercício: Dojo Sonho Lúcido. Primeiro, defina sua intenção antes. Durante o dia e à noite antes de dormir,
pense na habilidade que você gostaria de praticar em seus sonhos lúcidos. Ou pratique-a durante o dia e observe problemas nos quais você precisa trabalhar. Pode ser uma habilidade física, oral, mental, emocional, etc. Pense em como seria realizá-la exatamente de maneira certa. Se puder, estude o desempenho de especialistas ou mestres em sua habilidade. Enquanto pratica, pensa ou estuda, lembre-se de que deseja praticar essa habilidade também em um sonho lúcido esta noite. Segundo, induza um sonho lúcido. Use a técnica favorita de indução de sonhos lúcidos para estimular a lucidez. Caso você não conheça muitas técnicas, confira a nossa série de vídeos sobre o assunto. E enquanto você pratica a técnica, visualize-se ficando lúcido e praticando a habilidade. Terceiro, quando você estiver em um sonho lúcido, primeiro verifique se está preparado para praticar. Se você precisar mudar seu ambiente, faça isso. Viaje para a academia ou campo, ou crie um ao seu redor. No entanto, lembre-se de que talvez você não precise ir a um lugar especial, só porque normalmente esse é o caso quando você está acordado. Nos sonhos, você pode dançar no telhado ao invés de um estúdio. Quarto, pratique buscando a melhor prática. Em cada momento que você executa sua habilidade, concentre-se em melhorar a performance. Lembre-se de como um mestre em sua habilidade se parece e tente emular como seria sentir o mesmo que ele. A prática dos sonhos lúcidos é ideal para trabalhar justamente a sensação da habilidade, como tudo se encaixa e realizá-la sutilmente. Caso sua habilidade envolva se apresentar para uma plateia, olhe em volta para as pessoas na plateia. Se eles parecerem hostis, lembre-se de que este é o resultado de expectativas causadas pela sua ansiedade. Sorria para o público e dê as boas-vindas a eles. Se você fizer isso, sinceramente, eles quase certamente se tornarão amigáveis e agradáveis. De qualquer forma, você não precisa temer as críticas deles ou o que eles vão pensar de você pela manhã. Afinal, eles não estarão lá. Mas, em seu sonho lúcido, eles podem ajudá-lo a realizar o máximo de sua capacidade. Se você fizer isso e ainda tiver dificuldades com a ideia de uma plateia, tente essa variação. Fique sozinho no palco, concentre-se em sentir-se relaxado e sem pressão. Depois, pense em uma pessoa ideal, não ameaçadora, sentada na última fila. Um amigo de confiança ou talvez você mesmo. Preencha a fileira de trás com outras pessoas não ameaçadoras. Quando a casa estiver cheia de uma audiência apreciativa criada pessoalmente por você, pegue seu violão ou a sua raquete de tênis e toque o conteúdo do seu coração. Quinto, em um sonho lúcido, você pode ir além do que sabe que pode fazer. Quando você sentir como é executar as habilidades que conhece perfeitamente, experimente habilidades mais avançadas, mesmo as que nunca experimentou antes. Lembre-se de que você não pode se machucar pressionando os músculos, ficando cansado demais ou cometendo um erro de julgamento, porque seus músculos não estão realmente se movendo. Você pode ter a sensação de uma nova habilidade em seu sonho, e isso o preparará para aprendê-la mais rapidamente quando estiver acordado. Com isso, bons sonhos!